Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, a nossa aula de língua portuguesa para a turma do sexto ano é sobre o gênero textual História em Quadrinhos. O que é uma HQ? História em quadrinhos, ou HQ, é o nome dado à arte de narrar histórias por meio de desenhos e textos dispostos em sequência, normalmente na horizontal. Então, a HQ narra uma história. Essas histórias possuem os fundamentos básicos das narrativas, o enredo, que é a história em si, os personagens que vivenciam a história, o tempo, o lugar e o desfecho. O desfecho é o final da história. No geral, as HQs apresentam linguagem verbal e não verbal. Vamos relembrar o que é linguagem verbal e o que é linguagem não verbal. A linguagem verbal é aquela expressa por meio da palavra, escrita ou falada, ou seja, a linguagem verbalizada. Olha um exemplo. É proibido fumar neste local. A mensagem está escrita. Enquanto a linguagem não verbal utiliza dos signos visuais para ser efetivada. Por exemplo, as imagens nas placas e as cores na sinalização de trânsito. Olha o exemplo, é a mesma mensagem, porém aí é a linguagem não verbal, é só um desenho. Então, as histórias em quadrinhos geralmente utilizam as duas linguagens, a linguagem verbal e a não verbal. Características. História em quadrinhos é um gênero textual que tem características diferentes de outros tipos de texto, por utilizar principalmente a imagem para narrar a história ao leitor. Então, as HQs utilizam muito a imagem, por isso são um pouco diferentes dos outros gêneros textuais, do conto, da fábula. A HQ é uma arte sequencial, em que os desenhos, dispostos nos quadrinhos, dão informações para que o leitor compreenda a mensagem. Por essa razão, é que as HQs são tão populares e atingem crianças em idade pré-escolar, já que a leitura da palavra não é o único recurso. Inclusive, pessoal, existem algumas histórias em quadrinhos que não utilizam em nenhum momento a linguagem verbal, utilizam apenas a linguagem não verbal. Olha um exemplo de HQ só com imagens, só com a linguagem não verbal. Luluzinha, a Caçadora. Para eu entender essa história, eu preciso observar as imagens. Então, olha lá, a Luluzinha saiu com a rede para pegar a borboleta, trombou em uma árvore, se machucou. Olha as estrelinhas indicando que ela se machucou. Ela pega alguma coisa com a rede, que não é a borboleta. Ela pensa que guardou algo ali na bolsa, vai toda contente encontrar o amiguinho para mostrar a borboleta, e aí não tem nada. E o amigo pensa que ela está maluca. Então, eu entendo tudo isso só pela linguagem não verbal. Os balões. O balão é um elemento característico dos quadrinhos. Ele contém textos ou imagens, sinais de pontuação ou símbolos. E os balões mudam de formato, dependendo do que se deseja expressar. Vamos ver aí alguns tipos de balões. O balão de fala, o balão de pensamento, que parece uma nuvenzinha, o balão de cochicho, o balão de berro, de grito, o balão uníssono, que são vários personagens falando ao mesmo tempo, que é o balão coletivo. Tá vendo ali? Tem várias indicações de fala. E o balão de transmissão. São alguns exemplos de balões. Diferentemente de outros textos narrativos, as HQs não exigem necessariamente a figura do narrador. Quem é o narrador? Aquele que conta a história, não é? Então, as HQs não exigem a figura do narrador. As falas dele, quando há,
são apenas para contextualizar a história e aparecem normalmente no canto do quadrinho com informações referentes ao tempo e ao espaço da narrativa. Nós chamamos de legendas. Olha o exemplo de uma legenda, uma tirinha. 30 anos depois é a legenda, mostrando que o tempo passou para a personagem. As interjeições são muito usadas nas histórias em quadrinhos. O que são interjeições? Elas têm o papel de expressar as emoções dos personagens. Sil, tomara, ufa, indicam expressões momentâneas dos personagens. Sil pedindo silêncio, tomara, torcendo para que algo dê certo, ufa para indicar alívio, ai para indicar dor, ó, oba, viva para indicar alegria, entusiasmo. E as onomatopeias também estão presentes nas histórias em quadrinhos. As onomatopeias acrescentam sonoridade às imagens. Vários exemplos de onomatopeias. Olha só, então um barulho de telefone tocando, um barulho de explosão, um barulho de soco do personagem que deu um soco, um barulho de tombo que o personagem caiu e assim por diante. Vamos ler uma história em quadrinhos, para ficar de exemplo para vocês. Mônica e Milena em Adoção. A minha mãe tem um coração de ouro. Ela resgata animais de rua e coloca para a adoção. Ela já conseguiu lar para um monte de gatos e cachorros. Mas e se aparecerem outros bichinhos? Ela tenta arrumar um lar para eles também, ué. Puxa, sua mãe é mesmo especial e... Cebolinha, o que você está fazendo com o Sansão? Não, Cebolinha, não posso arrumar um lar temporário para um coelhinho de pelúcia. Nem para ele e nem para você. Bom, pessoal, por hoje é só. Agora que vocês já conhecem o gênero textual História em Quadrinhos, eu quero que vocês façam as atividades com muita atenção. Obrigada e até a próxima aula. Tchau, tchau.